Mais uma semana, portanto, mais uma pastoral. Reflexões semanais sobre a palavra de Deus para abençoar a sua vida e te fazer pensar. Eu sou o pastor Maurício Bossuá e esta é a Igreja Batista de Itauá. Queridos, a pastoral desta semana, ela é uma reflexão e um diálogo sobre tempestades. Um diálogo para com os dias atuais. Nós sabemos que nós vivemos dias difíceis. Não precisa de revelação especial do Espírito Santo para afirmar que tem muita gente que vai ouvir essa pastoral e está atravessando talvez os piores anos da sua vida, gente sem receber salário, gente com crise no casamento, gente desempregada, envolvida com drogas, uma situação difícil. Nós estamos vivendo dias bem complicados e a pastoral desta semana tem o objetivo de incitar você, estimular você a olhar para uma reflexão da palavra de Deus e que você possa não olhar para o seu problema e olhar um pouquinho mais adiante. Eu quero convidar você como pastor a olhar para Mateus capítulo 14, no Evangelho de Mateus, observarmos uma experiência dramática que os discípulos viviam. Eles estão no barco, Jesus fica para orar, separado deles, mestres da navegação, mestres da pescaria, acostumados com um revolto mar, de repente uma grande tempestade chega sobre aquele barco. E algo inusitado, no meio do desespero, da gritaria, de quase perdendo total sentido das suas emoções, aqueles discípulos vivem uma experiência esplêndida e maravilhosa, qual eles observam para o mar revolto e parece-me que agora vem caminhando sobre as águas um fantasma. Não é um fantasma. Jesus vem andando sobre as águas e eles veem ali com seus próprios olhos algo inusitado acontecer. Jesus acalma a tempestade. Eu queria olhar para esse retrato, esse recorte do Evangelho, porque Jesus vem para acalmar as tempestades da nossa vida. Jesus não veio só para nos levar para o céu, para nos salvar. Isso é a maior ênfase que o Evangelho tem. Arrependimento de pecados, fé, céu, nos livrar do inferno. Isso aí é a ênfase total da salvação que Cristo Jesus tem. Mas Ele também está aqui para andar com você. E há algumas atitudes nessa experiência que eu queria que você observasse comigo. Primeiro, a atitude da diferença entre Pedro e os discípulos. No momento difícil da nossa vida, em que as tempestades estão assim, quase que levando na vida da nossa vida a pique, você precisa tomar uma atitude que venha viabilizar esse momento passar. Pedro se lança ao mar. Ele tem uma dúvida. Senhor, se Tu és mesmo, permita-me ir até o Senhor. Jesus vem. E Pedro começa a andar sobre as águas, ele afunda, mas dos 12 foi o único que caminhou sobre as águas. Foi o único que pôde ao final do culto dizer, eu andei sobre as águas. Os discípulos no barco poderiam dizer ao final do culto, nossa, o culto foi uma bênção, Pedro andou sobre as águas. Eu quero dizer uma coisa para você, quando as coisas mais difíceis da vida estiverem sobre a sua vida, busque atitudes corajosas, faça o que ninguém está fazendo. Se lance nas mãos de Jesus. Pedro vai até Jesus. E Pedro ouve uma ministração que muda a sua história. É no ouvido de Pedro que ele diz, homem de pouca fé. Sabe, é na intimidade da coragem que nós temos de nos lançarmos a Jesus que às vezes algumas questões da nossa vida são resolvidas. Fé. Eu quero convidar você a continuar crendo. A primeira postura de Pedro é uma postura de coragem diante da crise. Agora, a segunda postura, para encerrar aqui essa pastoral, é aquilo que vem por consequência dos discípulos. Os discípulos ficaram no barco, cheio de medo, e experimentaram algo que nós experimentamos sempre que as tempestades chegam. Tempestade vem, mas tempestade passa. Quando Jesus chega, Ele acalma a tempestade. Às vezes, a tempestade vai levar da nossa vida coisas que não vão voltar mais. Talvez durante a tempestade a gente tenha que jogar algumas coisas para fora, recursos, mas em algum momento essa tempestade vai passar,
porque Jesus vai chegar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lembre-se no momento de crise, de ter uma atitude corajosa, de se lançar até Jesus. Vá até ele e espere que em algum momento ela vai passar. Tempestade vem, mas tempestade passa. Que Deus abençoe a sua semana para a glória de Deus, em nome de Jesus.